Graça e paz a todos. Boa tarde a todos. Mais uma vez nós estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, né? Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças e nós estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Nesta tarde, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a cada homem, cada mulher. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de somente a graça. É o segundo tópico dos 5 solas, somente a graça. Nós estamos estudando, para quem está entrando hoje, os 5 solas da Reforma Protestante, que são uma síntese das doutrinas defendidas pelos reformadores que voltaram às Escrituras. Então, os 5 solas são sola Escritura, tudo em latim, né? Sola quer dizer só, ou apenas, ou somente. Então, só a Escritura, sola gratia, que é só a graça, sola fide, só a fé, solus Christo, que é só Cristo, e soli Deo gloriae. E nós estamos no segundo. Então, estes solas, ou este somente a Bíblia, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente Deus merece glória. São as bases, o alicerce sobre o qual toda a teologia protestante está edificada. E nós estamos no segundo, né? Porque infelizmente uma grande quantidade de pessoas não conhece as bases da nossa doutrina, né, como protestantes e evangélicos. Então nós vimos ontem que a graça exclui o mérito. E hoje nós vamos ler, como eu tenho dito, Mateus 5, e 17. Nós estamos lendo em cada momento um texto, uma perícope do Sermão do Monte, para que a gente leia o Sermão do Monte, nem que seja na marra. Então, ontem nós lemos que Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz do mundo, somos semelhantes a uma lâmpada que é acesa e colocada para iluminar, e como uma cidade que não pode se esconder por estar edificada sobre um monte. E hoje, do 17 em diante, Jesus diz que ele veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Até o versículo 20. Então, em todas as nossas lives, nós estamos agora lendo, inicialmente como leitura devocional, uma parte do Sermão do Monte, para que nós, como cristãos, possamos nos ambientar com ele e possamos
a cada dia meditar, refletir no principal ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos retornar para sola gratia. Sola gratia quer dizer somente a graça. Então, todos os reformados creem que somente a graça de Deus pode nos transformar. Que somente a graça de Deus pode nos abençoar. E que nós somos salvos pela graça de Deus. Então, nós vamos ver que a graça, nós vimos. O que nós vimos sobre a graça? Nós vimos que existe a graça. Jesus é a manifestação dessa graça que sempre houve e que agora ela encarna na pessoa de Jesus. Nós vimos que existe a graça universal, ou seja, tudo que vem da graça de Deus. Tudo que vem da graça de Deus. Tudo que nós temos, o ar, tudo vem da graça bendita do Senhor nosso Deus. Nós vimos também que existe uma graça universal que abençoa toda a humanidade, com chuva, com sol, com ar. E existe a graça salvadora, né? Que é a graça que nos conduz à salvação. Que é esta graça que os reformadores começaram a defender que havia sido esquecida. Nós vimos que a graça, ela tem sua origem em Deus. Ela emana do trono de Deus, que é o trono da graça. Nós vimos ontem terminamos aqui, que a graça exclui o mérito. Ou se é salvo como um dom recebido, ou se é salvo por um mérito adquirido. Então, o ensino bíblico é que nós somos salvos não pelo mérito adquirido, porque nós só temos deméritos, mas nós somos alcançados por um dom recebido chamado graça, da palavra charis ou caris, que quer dizer teologicamente favor e merecido. E hoje nós vamos ver que a graça triunfa sobre o pecado. Em Romanos 5:20, Paulo diz assim: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, o apóstolo Paulo vai dizer qual é o propósito da lei. Eu já expliquei várias vezes aqui que lei e evangelho se completam. Que lei e evangelho, elas se completam. Deixa eu só fechar aqui. Então, lei e evangelho se completam. Porque a lei faz o diagnóstico. A lei a gente pode comparar como um grande instrumento de diagnóstico, né? E que o homem, quando colocado nela, ele é vistoriado do pé à cabeça, do mais íntimo do seu ser ao exterior, e todos os seus erros e todos os seus pecados são diagnosticados, então é evidenciado. Por isso que Paulo diz: veio, porém, a lei. Qual é o propósito da lei? Para que a ofensa abundasse. Ou seja, para mostrar qual é o propósito da lei: revelar o pecado. Quantas vezes a pessoa, sem uma avaliação de uma máquina poderosa, né, de fazer com essas máquinas modernas que nós temos hoje na medicina, a pessoa pensa que está bem. A pessoa pensa que está vendendo saúde. E aí, quando ela vai fazer um check-up e ela faz todos os exames, aí é que só depois desse check-up é que ela pode realmente dizer: eu estou vendendo saúde. Certo? Mas antes de fazer o check-up, antes de fazer todos os exames,
ela não pode dizer que está com saúde. Às vezes a pessoa aparenta saúde, e a pessoa diz assim, fulano morreu, de repente. Não, ele já vinha morrendo. Ele já vinha com problemas, só que aparentava que ele estava com saúde. Assim também somos nós. Assim também nós, né, nós aparentamos, às vezes, saúde, né, mas nós não fomos submetidos ao teste da lei, ao escrutínio da lei, ao exame da lei. E quando nós somos colocados debaixo do exame da lei, aí sim nós podemos dizer se estamos ou não bem com Deus. Aí nós podemos dizer que estamos ou não bem com Deus. Deixa eu só fechar aqui. Então nós vimos o seguinte: a lei ela vai revelar todos os nossos erros. A lei ela vai nos mostrar. Paulo diz: veio a lei para que a ofensa abundasse. Então muitas vezes a gente é como aquela pessoa que é turrona. Ela diz assim: olha, rapaz, eu não tenho nada. Eu não vou a médico porque eu não tenho nada. E aí quando vai, descobre, após os exames, que está mal, que está ruim. E assim somos nós. Antes de nós passarmos pela lei, porque todo pregador devia pregar muito sobre a lei. Por quê, pastor? Porque a lei ela serve para fazer esse diagnóstico, para que a pessoa possa ser conduzida a Cristo. É como o texto de Paulo aqui, ele diz, veio a lei para que a ofensa abundasse. É como se Paulo estivesse dizendo, fazendo uma ilustração, de que as pessoas viam o pecado como algo insignificante, minúsculo, microscópico, incapaz de afetar qualquer ser humano. E aí Paulo diz que até antes da lei as pessoas, o pecado já existia, mas ele era visto como algo insignificante, pequeno. E aí ele disse que a lei serviu como se fosse um microscópio, onde você coloca lá e aí você realmente vê com clareza. Então ele diz que veio a lei para que a ofensa abundasse. Então quando ofensa aqui é um termo para pecado, para as consequências do pecado. Então ele diz que a lei de Deus veio, e aí com a lei, contrastando com a lei agora, a ofensa do homem se torna imensa. A ofensa da raça humana se torna algo completamente devastador e destruidor. Aquilo que o homem outrora via como insignificante, como algo que não o prejudicaria, agora ele tem a notícia dada pelo exame da lei de que ele está debaixo de condenação, de que ele está debaixo de destruição, de que ele está debaixo da espada da lei divina. E por isso esse homem agora vendo pela ótica da lei, ele agora começa a estar desesperado. E aí Paulo diz, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque se você... o ensino de Paulo é o seguinte, se você vê o pecado como mínimo, insignificante, não como ele realmente é, mas algo que não traz dano nenhum, então a graça não vai ter valor nenhum para você. Mas se você percebe, mediante a lei, a exposição da lei, a dimensão terrível que o pecado tomou, e o juízo que ele acarreta, e o juízo que certamente virá sobre todos os homens,
então você vai ver o tamanho da graça de Deus. Porque se o pecado é enorme, se ele traz juízo, e o perdão de Deus é oferecido gratuitamente, então significa que este aumento, este zoom que a lei deu no pecado, também mostrou o tamanho da graça de Deus. Se o pecado é enorme, destruidor, se o pecado é capaz de trazer a maldição eterna para a vida do homem, imagine o tamanho da graça. Então Paulo diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Ele está dizendo, a lei veio e fez um profundo diagnóstico. E aquilo que você julgava mínimo, minúsculo, ele se tornou algo enorme quando colocado sobre a lente, debaixo da lente da lei, sob a lente da lei. Mas este pecado enorme, destruidor, atraidor do juízo de Deus, é infinitamente menor do que a graça de Deus, que ao invés de oferecer juízo, oferece perdão, salvação. Então o apóstolo Paulo também diz que a graça não é liberdade para pecar. A graça não é liberdade para pecar. Quando Paulo começou a ensinar o ensino sobre a graça, ele diz o seguinte: as pessoas começaram principalmente os seus opositores, começaram a pensar o seguinte: rapaz, se a salvação é pela graça, e até alguns evangélicos hoje pensam assim, se a salvação é pela graça, então nós temos liberdade para pecar. Isso eram os inimigos de Paulo que diziam. Porque Paulo dizia que a graça de Deus exclui o mérito, e os homens queriam ser salvos pelo mérito. Então aqueles que se opunham a Paulo e não compreendiam a doutrina da graça, diziam o seguinte: já que é gratuitamente, já que nós não precisamos fazer nada, já que é algo que é exclusivamente de Deus, então eu posso pecar à vontade, que a graça de Deus vai me alcançar. Aí Paulo responde a estas pessoas. E ele diz assim: pois que, Romanos 6:15, pois que, é uma pergunta, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? São duas perguntas. Certo? Primeiro, ele diz, pois que. Segundo, ele diz assim, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Então Paulo está lembrando, o povo diz, olha, você saiu debaixo da lei, agora você é justificado pela graça. E ele diz, o que acontece? Porque, para que a gente compreenda bem isso, faz-se necessário a gente entender. Os inimigos de Paulo, os adversários de Paulo, eles não compreendiam qual é a função da lei. E até hoje muita gente não compreende. A lei, ela não foi dada como instrumento de salvação. A lei foi dada para, como diz o apóstolo Paulo, por causa do pecado, para impedir o alastramento do pecado. A lei passou a ser instrumento para revelar o pecado. Porque Paulo diz que antes da lei o pecado já existia no mundo, mas o homem ainda não tinha ciência disso. Legalmente, ele tinha a sua mente, a sua consciência que o acusava, mas ele não tinha uma lei escrita. É como a pessoa não quer que você pise na grama, não tem uma lei, você pisou na grama, ela diz, rapaz, não pise. Ou então a pessoa pisa na grama e fica
com a consciência pesada, será que eu ofendi o dono da casa pisando na grama e não indo pela calçada? E aí o dono vê muita gente pisando em cima da sua grama, e ele coloca uma lei, ele coloca uma tábua, uma placa, escrito, não pise na grama. Agora sim, agora tem uma lei. Então agora a pessoa não fica pensando, é ou não é? Agora a pessoa tem certeza de que ele não quer que ela pise na grama. Então, quando Deus, as pessoas antes da lei, elas imaginavam, será que isso é errado? A minha consciência, eu não estou bem com a minha consciência. Então isso já era uma evidência de que ele estava errado. Mas, para deixar ainda mais claro, para que ninguém fosse desculpável, Deus deu a lei. Para que o homem agora soubesse que isso que a consciência já o acusava há muito tempo, desde a criação, que é pecado, que traz juízo e que tem consequências. Então a lei foi dada para servir de aviso, de não faça. Mas uma vez feito, não tem como voltar atrás pela lei. Uma vez quebrada a lei, não tem mais jeito. Certo? Porque a lei, certo? Uma vez quebrada, a lei não tem mecanismo para perdoar. A lei, vamos dizer mais ou menos assim, é como aquele fotossensor. Estou tentando usar várias ilustrações. Você passou, era 60, você passou com 70. O fotossensor filmou, não dá mais para voltar atrás. Não dá mais para voltar atrás. E se você tentar voltar atrás, vai se complicar cada vez mais. Porque se você tentar subornar alguém, você vai cometer 2 erros. O de ter passado além do limite e o de tentar subornar alguém. Ô, Ana Mara, eu pensei que você tinha subido, eu pensei que você tinha ido para a glória e nós tínhamos ficado, ainda bem que ela está. Deus abençoe, Ana. Então, quando a pessoa tenta mexer com a lei, ela transgrediu e ela tenta mexer, cada vez ela se complica mais. Né? Então ela passou com 70, ao invés de ela pagar a multa, ela vai tentar subornar um agente lá dentro, ela vai tentar buscar alguém, e aí ela vai sempre se complicando cada vez mais. Certo? Então, o que que acontece? A lei, uma vez transgredida, não tem mais jeito. Certo? Não tem mais jeito. Então a lei já fotografou, já disse, olha, você está debaixo de condenação. Só tem um jeito, pagar a multa. E no nosso caso espiritual, não tem como o ser humano pagar seus pecados. Não tem como um pecador morrer por si mesmo. Aí Deus mandou um pagador de contas. Jesus Cristo, o Santo, o Imaculado, o sem defeito, para pagar as contas dos imperfeitos, para pagar os nossos pecados. Certo? Então, qual é o objetivo da lei? É mostrar que nós estamos no caminho errado. Quando você lê a lei de Deus, você vai descobrir que você não ama a Deus. Qualquer pessoa sincera, quando a gente está pregando, a gente deve expor a lei. Porque qualquer pessoa sincera vai descobrir. Foi isso que Jesus fez com aquele rapaz rico, que queria ir para o céu. Então, Jesus pergunta para aquele rapaz, chega e diz, bom mestre, tem essa pregação minha no YouTube. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus diz, por que você me chama bom? Bom só Deus. Aí Jesus desconhece os mandamentos, ele diz, quais? Jesus diz, não matarás, não furtarás, não adulterarás, só mandamentos em relação ao próximo. E aquele homem diz, tudo isso tenho feito. Jesus vai pô-lo à prova. Né? Vamos ver se realmente você ama, porque os 2 mandamentos que resumem a lei
são: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência e com todas as tuas forças, e ao teu próximo como a ti mesmo. E aí Jesus chega e diz o seguinte: agora você falta uma coisa para você ser perfeito, para você estar agora maduro, para você alcançar, para você ter a vida eterna. Você diz que já faz tudo, então agora vá, venda tudo que você tem, mostre que você ama a Deus acima dos bens, dê aos pobres, mostre que você ama o próximo como a você mesmo, e depois você pode vir me seguir. Aí o homem compreendeu, aí a ficha caiu, e ele descobriu: eu tenho que ser sincero, e aquele pelo menos foi sincero. Ele chegou e compreendeu: eu não amo a Deus acima de tudo, pois não estou disposto a abrir mão das minhas prioridades. Eu não amo o meu próximo acima de tudo. E agora aquele jovem sai triste, porque a própria lei mostrou para ele, Jesus de forma muito educada, mostrou a ele que ele não conseguia cumprir a lei, que ele estava equivocado, imaginando. E quantas pessoas estão equivocadas, imaginando que estão andando com Deus, que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Então Paulo diz que a graça não é liberdade para pecar, porque diz assim: pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Qual é a resposta dele? De modo nenhum. De modo nenhum. Então, a graça não é permissão para pecar. Pelo contrário, a graça nos amarra. Porque quando você faz algo, digamos, você faz algo, alguém fez algo para você. Alguém chegou na sua casa, consertou toda a sua casa, trabalhou dia e noite, deixou a sua casa lindíssima, e você pergunta quanto é, e diz: não me ofenda. Foi por amor a você, meu amigo, que eu fiz isso. Você diz, você insiste: mas quanto é? Quanto é? E ele diz: não, é gratuito, é um presente meu, vai me ofender? Não vai aceitar um presente meu? Aí a pessoa diz: tá bom, mas fica todo desconcertado. E me diga que aquela pessoa que fez isso, ela diz assim: agora eu só queria um favor seu. Qual é? Você pode me dar uma carona até em casa? Porque eu estou sem carro. Você acha que aquela pessoa que recebeu uma casa nova vai ter condição de negar uma carona àquela pessoa para levar em casa? Isso não diz, mas na hora, meu irmão, vou deixar em casa. Você quer jantar onde? Oh, você nem comeu direito, trabalhou tanto. Então a graça é assim. A gente descobre que Deus fez tanta coisa por nós que nós estamos amarrados a Ele, atrelados a Ele, e que não podemos dizer não para o que Ele quer, e que vamos dizer sempre sim para as suas vontades. Agora, se nós pudéssemos pagar, a pessoa veio, fez as coisas, a gente faça aquilo, quebra aquilo outro, tal, quanto é que o senhor está? Não, o senhor está me devendo tanto, pois pegue tanto e mais um tanto aqui para você. Aí a pessoa disse assim: rapaz, dá para o senhor me dar uma carona? Você disse: você é besta? Está pensando que eu sou o quê? Já paguei o que eu te devia e ainda dei mais. E você ainda quer abusar de mim? Então, quando você paga, você tem direitos. Mas quando é graça, você não tem direitos. Então, quando você paga, você pode dizer: Deus, vai embora, não quero obedecer o Senhor. Estou livre para pecar de novo. Mas quando é pela graça, você diz: não dá. Não dá para fazer, não dá para fazer isso. Não dá para pecar mais contra um Deus que mandou seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que a gente fica tão triste quando peca. Porque cristão ainda peca. E muito. Mas a gente fica arrasado. Por quê? Porque a gente sabe que a graça nos alcançou. Só que hoje se prega uma graça barata.
Um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer, ou Bonhoeffer, tem um monte de pronúncia do nome dele. Ele foi morto por Hitler, porque achavam que ele estava numa conspiração para matar Hitler. Só que os amigos dele que fizeram isso e ele não sabia de nada e ele foi morto. Mas ele antes foi preso e ele escreveu um artigo que o tornou mundialmente conhecido, chamado de Graça Barata versus Graça Preciosa. Então ele diz que houve uma distorção da doutrina da graça. E aí ele vai escrever um artigo. E esse artigo está em seu livro. E eu vou dizer qual é o livro do O Discípulo. O Discipulado do Dietrich Bonhoeffer, da editora Sinodal, que eu vou ler textualmente para vocês, porque cada estudante, cada pessoa que se importa com a graça precisa ler esse texto que ficou famoso. Ele diz assim, e eu vou ler textualmente, abre aspas: a graça barata é a inimiga mortal de nossa igreja. A nossa luta trava-se hoje em torno da graça preciosa. Graça barata é a graça como refúgio, perdão mal baratado. Mal baratado é desperdiçado. Consolo mal baratado, sacramento mal baratado. É graça como inesgotável tesouro da igreja, distribuído diariamente com mãos levianas, sem pensar e sem limites. A graça sem preço, sem custo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. É o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a ceia do Senhor sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. A graça sem a cruz. A graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa é o tesouro oculto no campo, por amor do qual o homem sai e vende com alegria tudo quanto tem, a pérola preciosa, para cuja aquisição o comerciante se desfaz de todos os seus bens. O senhorio régio de Cristo, por amor do qual o ser humano arranca o olho, que o faz tropeçar. O chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo larga suas redes e o segue. Essa graça é preciosa porque chama ao discipulado. E é graça porque chamar ao discipulado, porque é chamar ao discipulado de Jesus Cristo. É preciosa por custar a vida ao ser humano. E é a graça por, assim, lhe dar a vida. É preciosa por condenar o pecado. E é graça por justificar o pecador. Essa graça é sobretudo preciosa por ter sido preciosa para Deus, por ter custado a Deus a vida do seu filho. Vocês foram comprados por preço, e porque não pode ser barato para nós aquilo que custou caro para Deus. Então isso é o que o Bonhoeffer escreveu. E o texto que mais se sublinha desse texto aqui é esse aqui. Esse parágrafo. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Hoje a gente fala de Deus perdoando. Que Deus salva pela graça, mas não exige do povo que se arrependa. Então ele falou da graça preciosa, que é a graça da Bíblia, e a graça barata, que é a distorção do ensino bíblico sobre a graça. E aí ele diz, a graça barata é a pregação o perdão, a pregação do perdão, sem a exigência do arrependimento.
É quando a pessoa oferece perdão à pessoa sem que ela tenha se arrependido. Sem que ela experimente o verdadeiro arrependimento. Então ela pode continuar pecando, que Deus vai continuar perdoando. Então, para Bonhoeffer, isto era chamado de graça barata. Ele diz, é o batismo sem a disciplina de uma congregação. É a pessoa se batizar, se converter, tornar-se membro de uma comunidade da fé, mas viver sem disciplina. Fazer o que bem quer. Frequentar a igreja que bem quer. Viver sem uma comunidade da fé, o que chama-se hoje de desigrejados. Então ele diz que a pessoa aceitou o batismo, mas não quer viver debaixo de uma disciplina, não quer viver debaixo de regras. É o que se chama na teologia de antinomismo. A pessoa não tem nenhuma lei mais. Nós vivemos com pessoas assim, pessoas que se batizaram, mas que posteriormente se rebelaram e não estão mais debaixo de autoridade alguma. São sua própria autoridade e acabam se tornando seu próprio Deus. Ele diz, é a ceia do Senhor sem confissão de pecados. Ele dizia, a pessoa está tomando a ceia sem o autoexame, sem chegar diante de Deus e dizer, Pai, eu estou em pecado, eu tenho andado errado, e eu vou pedir perdão, Senhor. É tomar a ceia levianamente, é tomar a ceia por tomar, é fazer da ceia mais um culto, onde a pessoa pode ir dormir, não ouvir, não cantar, onde ela pode ir banalmente, onde ela pode banalizar. Então ele está dizendo que a graça barata é assim. Aí ele faz um contraste entre a graça de Deus, que é chamada de graça preciosa, e a graça barata. E ele diz assim, é a absolvição sem confissão pessoal. Porque Jesus deu aos apóstolos e à sua igreja o poder de perdoar. Ou melhor, de declarar o perdão. Mas, porque Jesus diz, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem retiver serão repetidos. Isso é poder para declarar. Então, o que acontece? Uma pessoa, ela chega e ela declara o seu pecado e ela confessa, ela faz uma confissão, um reconhecimento. Ela diz, olha, pessoal, chega para a igreja e diz, pessoal, eu reconheço que eu estou em pecado, que eu errei contra Deus, errei contra meu próximo, errei contra mim mesmo, errei contra a congregação, enlameei o nome da comunidade onde eu frequento, onde eu estou inserido, e eu peço perdão. Isso é uma confissão. Ou a pessoa que chega a um pastor e diz, olha pastor, eu errei, eu pequei, eu estou profundamente arrependido. Então o pastor ora por ele e declara-o perdoado. Mas o Bonhoeffer, ele diz o seguinte, é a absolvição sem confissão pessoal. Ou seja, é passar a mão na cabeça. É dizer, olha meu filho, ele diz que na graça barata, as pessoas pecam, erram, e a igreja vai dizendo, não, nós somos, a carne é fraca. A carne é fraca, então é a absolvição, deixa o rapaz aí, ele está perdoado, deixa, a moça engravidou, deixa aí, eles são jovens, os hormônios estão fervilhando, então deixa eles aí, Deus vai transformar, à medida que eles amadurecerem, Deus vai transformar. E aí o Bonhoeffer diz que sem confissão, sem a pessoa manifestar que está realmente arrependida, você dizer que ela está perdoada, é graça barata. Ele diz, a graça barata é a graça sem discipulado. Você dizer, olha, você aceitou a Jesus, então agora tudo bem, tudo maravilha, fica aí aguardando a vinda do Senhor,
Você vai ficar aí na igreja e você entra ano e sai ano e você vai ficar garantindo o resultado. É como aquele time pequeno que fez um gol no time grande, voltou todo mundo para trás e estão chutando a bola para tudo que é lado. Tem 11 zagueiros dentro da área, 11 jogadores ali fechando a área. Você olha só, tem um lado do campo e eles estão chutando a bola para onde o nariz aponta. E eles estão olhando sempre para o relógio, seu juiz, quanto falta, seu juiz, quanto falta, seu juiz, e o povo lá fora se levanta e diz, acabou, seu juiz, acabou, acabou. E eles estão ali, loucos para acabar o jogo, para que eles segurem aquele 1-0. Então tem muita gente assim, que se converteu, fez e aí ficou na retranca. Ficou agora chutando a bola para o mato e ele está só segurando o resultado, esperando a volta de Jesus. Mas ele não cresceu. Ele não foi discipulado, ele não foi doutrinado, ele não conhece o Deus a quem ele aceitou. Ele não conhece o seu trabalho. Ele não conhece qual é a sua função no corpo. Ele não se tornou canal de bênção nas mãos de Deus. Ele não amadureceu, ele não se conhece como pessoa, ele não teve a dimensão dos seus pecados, ele, por não ter a dimensão dos seus pecados, ele não tem dimensão e gratidão por Deus. Então ele parou no tempo, ele estacionou, e o Bonhoeffer diz, a graça barata é a graça sem discipulado. Então, se é graça, nós vamos discipular a pessoa, mostrar a ela o tamanho da dívida que ela tem com Deus, que é uma dívida impagável. Ele diz, a graça barata é graça sem cruz. É o evangelho, certo? Da autoajuda. É onde não se prega mais a cruz de Cristo, onde a cruz de Cristo é substituída. Então, é um evangelho sem cruz, é um evangelho onde as pessoas não sofrem, é o evangelho onde ninguém tem lutas, é o evangelho onde a pessoa só tem vitória, é o evangelho dos chavões, com Cristo é vencer ou vencer. É o evangelho mágico, de que a pessoa entra pobre e sai rica. É o evangelho mágico de que a pessoa chega doente, sai curada, chega oprimida, sai liberta. É o evangelho da mágica, é o evangelho do estalar de dedos, onde tem um ser, um gidão lá, e que ele vai, da hora para outra, transformar a vida das pessoas sem que ela tenha sido discipulada, sem que ela conheça. Ela conhece as riquezas de Deus, mas não o Deus das riquezas. Ela conhece o poder do Deus milagroso, mas não conhece o Deus do milagre. Ela conhece o Deus que derrama poder, mas ela não conhece o Deus do poder. E aí ele diz o seguinte, é graça sem cruz. É graça sem mostrar, porque a cruz mostra a feiura do pecado. Porque a cruz revela a nossa condenação, e nós não queremos olhar para isso. É por esta causa que você nunca viu, e se viu, por favor, me avise, porque eu quero ter essa prova. Se alguém que foi a Jerusalém tirou uma foto lá no Monte Calvário. Eu até hoje, eu tenho 56 anos, aceitei a Jesus com mais ou menos 20 e poucos anos. Entre 18 e 20. E Jesus Cristo, eu nunca vi, durante todo esse tempo, estas caravanas que vão a Israel, a pessoa tirar uma foto lá, foi aqui que Jesus morreu. Aqui, neste monte Calvário, que parece uma caveira, as pessoas já têm medo porque ele parece uma caveira, então é assustador. Então as pessoas geralmente sobem o Sinai, onde Deus apareceu a Moisés, e Moisés desceu com o rosto brilhando. As pessoas passeiam por Jerusalém, mas o Monte Calvário é assim, certo? Relegado, a pessoa não quer. Por quê? Porque o Monte Calvário foi aqui, onde
toda a minha maldade foi paga. É aqui onde Deus mostrou ao mundo o tamanho da nossa maldade. Foi aqui onde se exigiu o pagamento da minha maldade, e como eu sou ruim, e como eu sou mau, e como eu sou perverso. Então a gente prefere dizer, rapaz, vamos tirar uma foto em outro lugar, vamos ali para o Monte Sinai, vamos para um lugar mais lindo, vamos para o Mar da Galileia, deixa o Calvário de lado, deixa o Calvário só para as pregações e daqueles que têm coragem de falar. Então ele diz, graça barata é graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. Ele diz, graça barata é graça sem Jesus. É onde a gente diz que a salvação é pela graça, mas aí a gente canta, a gente faz festas, a gente traz pregadores, a gente faz coreografias, a gente faz um monte de liturgias, canta-se o coral, traça-se elogios ao pregador, ao pastor da igreja, o pregador é o centro e Jesus Cristo é escanteado. Então nós estamos vivendo em um mundo onde cada dia mais Jesus Cristo é escanteado. Onde esse Jesus vive encarnado é persona non grata. Ou é gente que na maioria das vezes a igreja está esquecendo. A igreja está deixando de lado. E o Benhoff diz, isso é graça barata. E a grande pergunta de hoje é, que tipo de graça é a graça que nós abraçamos? Nós abraçamos a graça verdadeira ou a graça barata? Então, você que é cristão, eu peço que você medite nisso. Que tipo de graça é a sua? Que tipo de graça é a que você crê? Você crê numa graça barata? Ou você crê na graça de Deus mediante o pagamento de Jesus Cristo? E eu quero convidar você que não é cristão, porque a Bíblia diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. E eu quero terminar esta reflexão de hoje, dizendo que a graça de Deus, como deve ser recebida, que a gente não deve fazer com a graça. Olha o que diz o texto, 2 Coríntios 6, 1 e 2. E nós, Paulo dizendo, os apóstolos, cooperando também com ele, cooperando com Deus, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Paulo diz, não transformem a graça de Deus em graça barata, não banalizem o dom gratuito de Deus, porque custou muito caro. E aí ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Então Paulo nos diz que receber a graça de Deus em vão é ir empurrando com a barriga. É Deus está oferecendo o presente e eu e você estarmos dizendo agora não. Um dia eu recebo, amanhã, quando eu ficar mais velho, não, depois, em outro momento. Não, pastor, eu confio na graça de Deus. Quando o Senhor falou hoje, eu descobri que a graça que eu confiava era uma graça barata. Mas vai chegar um tempo onde eu passo para a graça preciosa. Um dia eu me comprometo. E nós temos um monte de gente que vai fazendo assim, deixa para amanhã, deixa para amanhã. E o apóstolo Paulo diz, ele cita um texto, porque diz, aí ele vai citar um texto do Antigo Testamento. Não recebam a graça de Deus em vão. Aí ele diz, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora
o dia da salvação. Então veja o advérbio de tempo, agora. Salvação, perdão, arrependimento. É coisa não para daqui a um ano, não para amanhã, não para mais tarde, não para de noite. É coisa para agora. Então, o que Deus espera de você? Um profundo arrependimento. Jesus veio aqui porque a lei mostrou a cada ser humano e diante de Deus o estado que nós estávamos, completamente perdidos, caminhando a passos largos para a destruição. Todos já estávamos a caminho do inferno, mas Deus, em sua infinita bondade, Ele nos salva. Ele mandou Jesus Cristo vir a este mundo para nos salvar. E aí Jesus morreu e pagou cada pecado nosso. E pagou cada ato maligno que nós fizemos. E agora Ele nos oferece perdão. Mas Ele só perdoa aquele que toma consciência de que é pecador, de que não merece, de que merece o juízo, mas Deus, por graça, graça preciosa, oferece a ele o perdão na base do arrependimento. É quando a pessoa chega e diz assim: Deus, eu não mereço. Eu sou indigno e pecador. E vou aceitar o teu presente, porque eu sei que é graça. E eu sei que rejeitar o teu presente seria indelicado da minha parte. Mas eu vou viver com esse presente, sempre agradecido a ti. Então, onde você estiver, pense nisso. Não deixe que isso saia da sua cabeça. Não deixe que ao eu findar isso aqui, se acabe. Pense nisso. E onde você estiver, você que não é cristão, Deus te chama ao arrependimento. E Ele bondosamente estende a mão e diz: olha, eu vou te dar algo que você não merece. Você estava a caminho do inferno. Você estava a caminho da destruição. Tua vida está destruída. A imagem da lei mostrou que você é um pecador. A imagem da lei mostrou que você está condenado, que a sua ficha está enorme e que a sua ficha te condena profundamente a passar a eternidade longe de Deus. Mas o meu filho veio e pagou cada pecado que tem lá na tua ficha. E limpou tua folha corrida. E rasgou todas as páginas do teu passado. E quer te fazer uma nova criatura. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. É o começo de uma nova história. Então, para isso é necessário que a pessoa diga: mas Deus, eu não mereço. E Deus está dizendo: é por isso que é graça. Se fosse merecimento, seria troca. Você fez, e eu estou apenas te recompensando. Mas você não fez, pelo contrário, você fez tudo o que eu não queria, mas gratuitamente eu estou te oferecendo perdão, na base de que você se arrependa e que você creia que o meu filho morreu na cruz em teu lugar. E aí você vai ser eternamente grato. E vai ser um cristão? Não por obrigação. E vai procurar uma comunidade de fé? Não por obrigação, mas por gratidão. Então, onde você estiver, receba Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Invoca-o. Clama a Ele, conversa com Ele. Agora conta os teus pecados. Admita que você é pecador. Admita que sem a graça você estará irremediável, perdido e caminhando para a destruição. Mas peça a Ele que perdoe, que a perdoe, que salve sua vida, salve sua alma e que comece uma nova história e que você possa caminhar com Ele. Então, hoje à noite nós temos aula às 8 horas. Né? E aqui pelo Facebook. E esta pregação, este estudo será colocado lá no meu canal no YouTube e também no meu Instagram, José Gilberto de Lima Rebouças, né? E também
no meu Twitter, né? Gilberto Reboa 2, né? Gilberto Reboa 2. Então lá no meu Twitter, você pode abrir uma conta no Twitter e você vai ver lá no Twitter. Também vai ser pelo Messenger e também vai estar, né, no meu Facebook. Então nós vamos estar pregando a palavra de Deus por todas as redes sociais para a glória de Deus. Então continue orando por nós pedimos as vossas orações, né? E que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ungir para a sua glória e para o seu louvor. A todos uma boa tarde, até a noite, às 20 horas, estudo de novo da doutrina de Deus, né? O povo do Estado, Seminário Teológico à Distância. Então, se você tem vontade de estudar, mas você não pode sair de casa assim para estar numa sala de aula, chegou o que você esperava. Nós temos o Seminário Teológico à Distância, onde você pode fazer pela internet, onde você pode estudar conosco. Então, se você quiser fazer esse seminário, liga, manda um zap para mim. O número é 9203-7604. Queria pedir ao Ian para colocar aí, por favor. 9203-7604. Ligue. E você que já faz o CETAD ou o ESTAD, então me ajude a divulgar. Me ajude a divulgar esses dois instrumentos de bênção de Deus. O CETAD é o nosso seminário teológico, de educação teológica das Assembleias de Deus, que fica ali no centro, na rua General Sampaio, onde nós já estaremos voltando. E o ESTAD foi construído para pessoas que não podem, para pessoas que moram no interior, para pessoas que moram em outro estado, e para pessoas que moram fora do Brasil, e para pessoas que moram aqui, mas não têm condição de estarem todos os dias num seminário. Então, você é meu convidado, certo? Então, manda um zap para esse número que o Ian vai colocar aí, 9203-7604, 9203-7604. E aí nós vamos matricular você. E se você é aqui da cidade, tem vontade de fazer um curso presencial, então você é convidado a estar no CETAD, Seminário de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Fica ali na rua General Sampaio, em frente à Praça da Bandeira, na igreja sede da Bela Vista, Assembleia de Deus Bela Vista, conhecida pela sigla carinhosa de ADBV. Certo? Então nós estaremos lá, tem auditório, ar-condicionado, certo? E estacionamento. Então você pode estudar conosco lá. Nós temos turma segunda para pastores, a primeira e a terceira segunda de cada mês, de 7 às 10. Nós temos quarta-feira, uma turma para todos os membros, diáconos, qualquer pessoa que queira estudar conosco, também de 7 às 10. E nós temos aos sábados uma turma especial, da qual o Ian é uma pessoa que eu conheço há já algum tempo e que tem sido um aluno abençoado. Aos sábados começa às 2 da tarde e vai até às 5. Então você tem lá ar-condicionado, a turma chega e leva um casaco por causa do frio, a gente tem que diminuir. Um clima muito bom. E estacionamento, banheiros de primeiro mundo. Então você pode estar lá conosco. Mas o melhor que tem lá é Deus. O melhor que tem lá é a teologia sobre Deus. Certo? A única coisa fraca que tem lá é o professor. Mas os demais são bênçãos do céu. Então a todos um bom dia, uma boa tarde, melhor dizendo, e que à noite nós estaremos de volta com a doutrina do ser de Deus. Deus abençoe. E às 23 horas, todas as noites, nós estamos com a mensagem evangelística pelo Instagram. Então não esqueça, nós estamos com a mensagem evangelística pelo Instagram, certo? Então, ore por nós. Ontem uma satanista ficou doida, né? Quando a gente mandou mensagem no grupo e ela estava e eu não sabia. E ela disse que era adoradora do diabo. Então, tá ficando doida. Então, nos ajude em oração e nós vamos continuar levando a mensagem do Senhor, não a graça barata, mas a graça preciosa. Que Deus abençoe. Até a noite. Então, 20 horas e depois às 23h30. 20 horas, aula por aqui.
Então, você que faz o estágio, em qualquer pessoa que quer aprender, então te aguardo às 20. Até lá. Deus te abençoe.